além do muro que impede a visão, há horizonte. Cada passo faz chegar ao que é distante. Seja constante. Hey, é o sonho que nos faz movimentar. É na queda que aprendemos levantar. Na luta se pode conhecer a força que se tem e ver que é capaz de seguir em paz. Ei, quem sabe você pensa que está só. Um Deus que se aproximou de nós. Ele enviou Jesus, se fez companhia quando o horizonte não existia. É o sonho que nos faz movimentar. É na queda que aprendemos levantar. Na luta se pode conhecer a força que se tem e ver que é capaz de seguir em paz. Ei, quem sabe você pensa que está só. Um Deus que se aproximou de nós. Ele enviou Jesus, se fez companhia quando o horizonte não existia. Além do muro que impede a visão, há horizonte. Cada passo faz chegar ao que é distante. Seja constante. Cumprimento a todos com a preciosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos e iniciando esta semana eu te convido a fazer uma oração, declarando que nós estamos aqui para adorar o nosso Pai Celestial. Onde você está com sua família, eu te convido a fechar os teus olhos neste momento. Pai, na beleza da tua santidade nós estamos aqui e totalmente rendidos a ti. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha ser o nosso companheiro neste culto. Estamos, Senhor Deus, reunidos para te adorar, para te bendizer e queremos, Espírito Santo de Deus, que a tua presença seja constante em nossas vidas e em toda a direção deste culto. Pedimos, Deus, que ao entoarmos os cânticos, ao te adorarmos, que a nossa adoração através do louvor chegue até o trono da tua graça, Pai querido. Rendemos-te graças por mais este momento e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por mais uma semana que iniciamos na presença de Deus. Talvez na semana que passou você tenha
percebido que as coisas não caminharam da maneira com que você estava aguardando. Mas eu quero te dizer uma coisa: em nenhum momento você esteve só, amém? E só de sabermos que Deus está conosco, que Deus é a garantia da nossa vitória, isso nos dá forças para iniciarmos esta semana com um grande sorriso nos lábios e bendizendo a Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu gostaria de convidar você para, juntamente com o Ministério de Louvor, nós entoarmos um hino. E ao entoarmos este hino, nós vamos nos colocar diante de Deus, reconhecendo que somos pecadores, mas que o nosso Deus, Ele é fiel e justo, e Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele é grande em amor e Ele é grande em misericórdia. Louvemos com o hino do nosso inário. Amados irmãos, cantemos com alegria o hino Glória ao Salvador. Eu fui à cruz da redenção, bem junto aos pés do Redentor, minha alma abri em confissão, glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador, agora eu sei quem me salvou, glória ao Salvador. Mas alcancei em meu Jesus, por sua graça e seu amor, posso levá-lo junto à cruz, glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador, agora eu sei quem me salvou, glória ao Salvador. Aleluia. Glória a Deus por esse hino que acabamos de entoar. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Quando nós temos consciência de que todos pecamos, mas que Deus, Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, nós também temos a certeza de que Ele nos conhece muito bem. E nos conhecendo muito bem, Ele conhece as nossas limitações. Conhecendo as nossas limitações, Ele tem poder para nos dar a força diária, para vencermos o nosso eu. Mas para isso eu e você devemos nos colocar na presença dEle, reconhecendo que somos pecadores e que o pecado ele faz separação entre a criatura e seu Criador, entre o filho e o seu pai. Mas Deus, sendo um pai amoroso, Ele está disposto a nos perdoar. Prova disso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Mas eu tenho a certeza de que neste mesmo dia, nesse início de semana, você, eu, falhamos em algum momento. E se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. E é com essa consciência de que falhamos, de que pecamos, que eu te convido a pedir perdão pelos seus pecados. Ao som deste louvor que a Cássia vai colocar, nós vamos nos colocar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Porque, dando continuidade ao que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no verso 15 diz: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem,
Mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, do seu amor, da sua entrega, da sua morte e ressurreição, eu e você tomamos posse do perdão dado por Deus a nós. Oremos ao Senhor. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, contra a fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Pai, obrigada porque mais uma vez nós temos a liberdade de nos colocarmos diante de Ti. Obrigado porque mais uma vez nós temos acesso a reconhecermos que caímos, que falhamos, que erramos, mas que arrependidos estamos. Por isso é que nós nos colocamos diante de Ti agora, pedindo perdão pelos nossos pecados. Porque queremos Te apresentar o nosso melhor neste culto de adoração. Queremos Te apresentar o nosso melhor louvor. Queremos Te apresentar a nossa melhor presença, nos desconectando de todos os problemas que tentam roubar a nossa atenção neste momento. Queremos simplesmente estar na Tua presença, Pai. Pedimos que, na Tua bondade, pela Tua misericórdia, mais uma vez o Senhor nos perdoe. E que tanto eu aqui, como meu irmão, a minha irmã, meu amigo e minha amiga, que está conectado conosco neste culto, nós venhamos sentir a alegria de Te adorar. Assim oramos agradecidos pelo Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não poderia deixar para o final do culto, mas eu gostaria de te convidar a participar conosco do nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus, toda quarta-feira através do Google Meet, às 20 horas, uma hora onde estamos ali juntos, conectados. Passamos a interceder uns pelos outros, conversamos um pouquinho em cima de alguns versículos da Palavra de Deus, expressamos a nossa gratidão através dos testemunhos e você, a sua família, são nossos convidados para esta próxima quarta-feira, às 20 horas, através do Google Meet. Vamos louvar ao Senhor com o Ministério de Louvor e você que reservou a sua oferta, o seu dízimo, que Deus esteja abençoando a tua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus esteja trazendo a paz, a saúde, que Deus esteja trazendo ao seu coração a alegria. E não somente porque você tem sido fiel ao seu dízimo, você tem ofertado com alegria a obra do Senhor, mas porque você ama e serve
ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, o nosso Salvador. Que Ele venha encher a tua vida neste momento de adoração e louvor com a alegria do Espírito. Louvemos ao Senhor e que Deus continue a abençoar a sua vida. Cantemos o cântico Jesus em tua presença. Louve ao Senhor. Diga a Ele que você sem Ele não é nada, sem a presença dEle nós não somos nada. Glória a Deus. Jesus em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Estamos nós aqui, pois o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar o Senhor, glória a Deus. Jesus riscou a célula que era contra nós, gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno. Prevaleceu, aleluia. E despojando os principados e despojando as potestades, nos expôs publicamente e deles triunfou. Esse mesmo triunfou. Jesus riscou a célula que era contra nós, gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno. Prevaleceu, aleluia. E despojando os principados e despojando as potestades, nos expôs publicamente e deles triunfou. Esse mesmo triunfou. Jesus. Aleluia. Amados irmãos, cantemos com alegria mais esse cântico, lembrando que o nosso Senhor, Ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu
da sua glória e majestade e se entregou por nós àquela cruz. E através desse cântico nós vamos nos lembrar e declarar isso para a honra e glória do nome dele. Aleluia. Diga a ele: abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou como filho, e como filho obedeceu até a morte, se morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e ele se humilhou e assim mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome
forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. É Jesus. Glória a Deus. Como Deus é bom, não é verdade? Você pode declarar aí onde você está? Deus é bom? Vamos declarar mais uma vez? Deus é bom? Aleluia! Deus é bom e é bom em todo tempo. Em todo tempo nosso Deus é bom. E eu gostaria de desde já fazer um agradecimento muito especial ao reverendo Aloísio, tenha estado conosco e mesmo retornando ali para a Goiânia, ele tem sido bênção na nossa vida e na igreja metodista em Taguatinga Sul. E no decorrer da semana nós fizemos um convite a ele e ele com muita alegria aceitou o nosso convite de trazer para a minha vida e para a sua vida nesta noite a reflexão da palavra de Deus. E eu gostaria que o Espírito Santo de Deus enchesse o servo dele neste momento e que ele venha a ser boca de Deus, trazendo o alimento necessário para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Que Deus te abençoe, reverendo Aloísio. A palavra está com você. Graça e paz, irmãs e irmãos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez em culto ao Senhor nosso Deus. Quero agradecer a honra do convite que me foi feito pela pastora Késia para, nesta oportunidade, refletir com vocês a respeito da palavra de Deus, da mensagem que Ele tem para o nosso coração nesta noite. Escolhi o texto de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52, porque ele tem uma aplicação muito presente à realidade que nós vivemos hoje, no mundo e no Brasil, em consequência da pandemia da Covid-19. Entendi que um bom título para a nossa reflexão seria: Jesus ajuda os discípulos a remar. E leremos o texto e a seguir teremos como ideia central de toda a nossa reflexão a seguinte afirmação: como os discípulos, nós também precisamos da ajuda de Jesus no enfrentamento das tempestades a que estamos sujeitos durante a nossa vida. Convido a todos para participarem da leitura bíblica neste momento. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Na nossa reflexão desta noite,
nós vamos pensar primeiramente a respeito de Jesus como quem deu uma ordem aos seus discípulos a fim de que eles viajassem de Betsaida para Genezaré. Há uma tradução bíblica que fala que o Senhor Jesus Cristo compeliu os discípulos a viajar. Este verbo compelir pode também ser traduzido aqui, ter como sinônimo ordenar. Então, temos a impressão que os discípulos não estavam iniciando aquela viagem por livre e espontânea iniciativa ou vontade, mas fizeram-na em obediência a uma ordem do Senhor Jesus. Jesus os ordenou para que viajassem em direção a Genezaré, porque a missão deles ali na Betsaida estava encerrada. E é muito importante considerarmos que toda viagem deve ter um plano, ser submetida a um plano. E no caso, podemos falar a respeito desta viagem, primeiro que não temos como identificar a sua data, o seu dia, o seu mês. O Novo Testamento não nos dá este dado. Mas pelo menos nos fala que a viagem teve início na parte da tarde de certo dia. Também nos dá a rota. A viagem começaria em Betsaida e terminaria em Genezaré. Porto de partida, Betsaida, porto de destino, Genezaré. A distância aproximada que eles teriam que viajar seria de mais ou menos 5 quilômetros. Agora, num plano de viagem também se leva em conta aspectos da natureza, a meteorologia. No caso, o texto bíblico não antecipa qualquer informação a respeito da situação do tempo a partir do momento em que eles começariam a sua viagem. No entretanto, a certa altura da viagem, ventos fortes, verdadeiras tempestades começaram a surgir, dificultando assim a navegação, causando grande pavor, grande temor em todos eles e impedindo, inclusive, que avançassem na sua viagem. Ventos muito fortes mexiam com as águas do mar, levantavam as ondas e lançavam as ondas contra o barco, de modo que o barco não tinha a mínima condição de prosseguir na sua navegação. Ventos contrários, ondas fortes, e eles ali remando, mas com muita dificuldade de avançar na sua viagem. Foi por isso que a certa altura daquela noite, eles precisaram de socorro. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como os discípulos, nós também estamos neste mundo cumprindo tarefas, cumprindo obrigações, realizando trabalhos, enfim, vivenciando uma agenda. E entre uma atividade e outra, nós às vezes nos deslocamos de um ponto para o outro. Mas a aplicação prática aqui deste primeiro tópico é que, assim como aos discípulos o Senhor Jesus Cristo ordenou que viajassem, nós também neste mundo, enquanto aqui estivermos, estaremos como que viajando, estaremos como que peregrinando. E nessa peregrinação, nessa viagem, nessa navegação, nós estamos sujeitos a, vez por outra, eventualmente, sermos atropelados, termos o nosso plano atrapalhado por causa de acidentes de percurso ou incidentes de percursos, situações sobre as quais nós não temos domínio, que fogem ao nosso controle e que alteram a rotina de nossa vida, assim como alterou a rotina da vida dos discípulos. O segundo tópico que nós podemos extrair com base neste texto bíblico é que enquanto Jesus, ao mesmo tempo em que Jesus deu ordem para os seus discípulos iniciarem uma viagem a partir de Betsaida, por outro lado, ele subiu para a montanha, ele foi orar. Por que Jesus teria ido orar? Por que Jesus
não embarcou com os seus discípulos como era de costume? Certamente, o Senhor Jesus Cristo sentiu necessidade, naquele final de dia, de fazer uma vigília. Havia muitos motivos pelos quais ele gostaria de interceder, mas podemos inferir também que Jesus precisava como que dar uma prova aplicar uma prova aos seus discípulos. E aquela prova foi que fizesse uma viagem sem a presença física de Jesus. Mas podemos imaginar que lá na montanha onde Jesus estava orando, certamente ele estava orando pelos seus discípulos, pedindo a Deus, o Pai, que os protegesse durante a sua viagem. Também na nossa vida, no dia a dia, acontece isso. Nós não podemos contar com a presença física do Senhor Jesus Cristo, mas em nossa peregrinação precisamos avançar de porto em porto, de parada em parada, de atividade em atividade, e assim por diante, e pode ocorrer que tenhamos dificuldades, tenhamos que enfrentar tempestades durante a nossa viagem. É bom que pensemos que enquanto estamos assim, há aquelas pessoas que estão intercedendo por nós, há Jesus que está intercedendo por nós. É muito importante guardarmos no coração que nem sempre a pessoa que está enfrentando uma viagem, enfrentando uma dificuldade, envolvida num planejamento, envolvida numa atividade, nem sempre ela consegue ao mesmo tempo estar intercedendo como gostaria ou como precisaria. Daí a importância de nós, que ao tomarmos conhecimento das missões dos nossos irmãos, estejamos também orando por eles e às vezes separando um tempo muito especial, como Jesus fez, em oração e em vigília em favor de irmãos e irmãs que estão enfrentando alguma missão, realizando algum trabalho, ou alguma viagem, algum projeto e precisam do nosso apoio de oração. Em terceiro lugar, consideremos que o Senhor Jesus, ao descer daquele monte, ele vê os discípulos e os vê a longa distância, mas ele consegue visualizá-los e constata que eles estavam navegando com uma dificuldade muito grande. Eles estavam remando com dificuldade. E por que estavam remando com dificuldade? É porque o barco estava com vários discípulos, é verdade, não tinha um motor elétrico para ajudar a movimentar aquele barco. Certamente era um barco que poderia até estar usando velas, mas o remo era a principal ferramenta. E eles estavam remando, e há muito tempo estavam remando. A viagem começou à tardinha. Afinal, o percurso não era tão longo assim. Mas o Senhor Jesus percebeu, constatou, vendo-os à distância, sim, o Senhor Jesus constatou que eles estavam tendo dificuldade para avançar na sua viagem, dificuldade de remar, porque o vento era contrário, as ondas do mar batiam contra o barco, então se tornava uma navegação muito difícil. Ora, pensemos em nós mesmos. Nós que estamos também neste mundo, estamos aqui como peregrinos, estamos navegando, como já disse, quantas das vezes nós também encontramos dificuldades? Quantas das vezes queremos avançar e não conseguimos? Quantas das vezes nossas forças estão como que esvaindo-se? Estamos, na verdade, muitas das vezes estressados. Agora, não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus está nos vendo. Ele nos vê durante as nossas lutas, nos vê quando enfrentamos enfermidades, nos vê durante as provações. Ele nos vê no momento como que atravessamos atualmente na história do mundo e do Brasil, vivenciando toda uma experiência inédita para nós de quarentena, de medidas de precaução, de tantos cuidados
para não sermos vitimados pela Covid-19. Ele nos vê quando estamos lutando em busca de soluções para as questões da família, as questões da igreja, as questões da sociedade, enfim. Ele nos vê. Ele nos vê em todas as situações em que nos encontramos e em todas as circunstâncias que nos envolvem. Isso é muito importante para nós que acreditamos nele, para nós que confiamos na sua bendita palavra. Mas avancemos um pouco mais. Jesus não se conformou, não se limitou só em ver os seus discípulos, em constatar que estavam com dificuldades de navegar. Jesus tomou a iniciativa e foi ao encontro deles. Jesus poderia ter se valido de um barco para chegar até onde eles estavam, mas Jesus, naturalmente como Deus que era, ele resolveu ir a pé sobre as águas. E quem sabe se fosse de barco não chegaria tão rápido, porque o tempo não estava ajudando, as condições meteorológicas não eram favoráveis. Então ele foi caminhando sobre as águas. E ao caminhar sobre as águas, deu até a impressão que ultrapassaria o barco e deixaria o barco para trás. Então isso significa que mesmo andando, ele estava com uma velocidade superior à velocidade do barco. Jesus foi ao encontro dos discípulos. Aqui nós temos uma lição muito preciosa. É que Jesus, hoje, também vem ao nosso encontro ou vai ao encontro de qualquer pessoa, onde quer que esteja, e que clame por ele e que aceite a ajuda dele. Ele vai lá no leito do hospital, ele vai lá no cárcere, ele vai lá onde está o morador em situação de rua, também ele vai lá no palácio, vai no apartamento top, ele vai lá onde está a criancinha, onde está o ansioso, onde está o ancião, desculpem, ele vai lá onde está a anciã, onde está o jovem, ele vai lá no olho do furacão, onde a pessoa está atravessando um momento tão difícil, já com suas forças se esvaindo, onde a pessoa está como que a perguntar: e agora o que farei? Para onde irei? A quem recorrerei? O Senhor Jesus chega junto, assim como ele foi ao encontro dos discípulos. E a situação do discípulo, do ponto de vista psicológico, era de tal modo alarmante que eles não conseguiram acreditar que era o Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, era noite. Afinal de contas, Jesus fez algo que nunca tinha feito antes, andou sobre as águas para que eles pudessem vê-lo. Então eles ficaram preocupados, imaginaram que fosse um verdadeiro fantasma. Ora, quando as pessoas estão assim envolvidas numa situação de pânico, de pavor, realmente não é tão simples conseguir identificar imagens, identificar vozes, identificar pensamentos e identificar sinais da natureza, porque a pessoa não está nas suas condições normais do ponto de vista das emoções e da sua psicologia. Por isso imaginaram que fosse um fantasma. Eles sabiam que Jesus tinha ficado e subido aquele monte para orar. Como que de repente, sem nenhum barco chegar, vem alguém andando sobre as águas? Esse quadro, essa situação de dúvida, de dificuldade de discernir a imagem, por enquanto só a imagem, depois é que Jesus usou a voz para falar com eles. Então, nesse momento, Pedro apóstolo, ao ouvir que era Jesus, ele quer uma prova, ele precisa de um sinal. A sua fé não conseguiu operar sem um sinal, sem um auxílio visual, sem algo assim mais usando os sentidos, além da visão, também o tato, o movimento, a caminhada sobre o mar. Então, para Pedro,
Jesus, que tinha então tanto poder, se fosse realmente Jesus, aquele personagem, então que aquele personagem desse a ordem para ele também caminhar sobre as águas. Foi uma prova, foi um teste que funcionou. Jesus então disse: pode vir ao meu encontro, pode vir se encontrar comigo. E Pedro, fixando seus olhos em Jesus, imaginamos assim, ele conseguiu descer do barco e caminhar sobre as águas. Um milagre extraordinário. Só que, de repente, ele, como que se distraindo naquela situação toda, ele se preocupa mais com o vento forte que bate, com as ondas que estão chegando até ele. E imaginamos nós que, de repente, ele tirou seus olhos de Jesus e olhou mais para as circunstâncias e começou, então, a afundar. Mas ainda bem que, de imediato, ele pede a Jesus socorro. E Jesus, então, o toma pelas mãos, o socorre e ambos sobem para aquele barco. Meus irmãos e minhas irmãs, nós, em situações iguais, faríamos o que Pedro fez, ou talvez até agiríamos de maneira que nós mesmos pudéssemos nos reprovar. Mas, na verdade, nas situações de pânico, de apavoramento, em que a gente não consegue usar a fé, e Jesus diz para Pedro: você é homem de pequena fé. E quem é de nós que tem grande fé? Há situações em que a gente não consegue usar essa grande ferramenta chamada fé de uma maneira como gostaríamos ou precisaríamos de usar. Mas pelo menos a gente pede um sinal, a gente pede uma prova. Mas se pedimos uma prova de que é Deus que está conosco, que é o Senhor que está conosco, e se Ele então confirma, a nossa fé precisa crescer. E a gente então confirma que no momento da tempestade, da dificuldade, de fato o Senhor está conosco. É verdade que não podemos vê-lo fisicamente, mas podemos, pela fé, perceber que Ele está presente. E o impacto da sua presença mexe com as nossas emoções. Pode nos levar ao sorriso, pode nos levar às lágrimas. Lágrimas não de tristeza, mas como expressão do efeito do encontro do divino com o humano, do sobrenatural com o natural. É verdade. As reações são as mais diversas. O que mais importa é termos convicção que é o Senhor Jesus que está conosco, que veio nos alcançar, nos abraçar para nos ajudar a prosseguir a nossa viagem, nos ajudar a continuar remando. Vejamos ainda que Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, o quadro da natureza muda. Nos diz o evangelista João que ele entra no barco e então segue viagem com eles até o destino. Marcos também e Mateus falam que quando ele entra no barco, a situação externa ao barco se muda, ou seja, o vento fica tranquilo, normal, o mar também fica tranquilo, normal, e a palavra bonança entra nesse registro. Assim também conosco. Quando nós temos esta convicção que o Senhor Jesus está conosco, ainda que tenhamos que enfrentar tempestades e mares revoltos, mas nós usufruímos de bonança, de paz, de tranquilidade interior que Ele nos dá, porque Ele está conosco. Então Jesus entra no barco e segue viagem com os seus discípulos. Agora eles estão mais fortalecidos. E Jesus lhe disse: tende bom ânimo. Estão mais fortalecidos, porque contam com a presença física do Senhor Jesus. Nós também, na nossa viagem, precisamos nutrir esta convicção de que não estamos sós. Jesus está conosco. Pensemos, por último, que após tudo o que aconteceu naquela viagem, os discípulos estão tão felizes, tão maravilhados. Eles conhecem um pouco mais, aliás, muito mais do seu mestre, do seu Senhor, que eles resolvem, então,
fazer um registro. Eles estão agora dizendo que estão maravilhados porque nunca viram coisa igual, mas eles o adoram. O registro aqui é a adoração a Jesus. É um culto, é uma celebração em plena viagem após a tempestade. Na nossa vida, a gente precisa ter a liberdade de estar sempre intercedendo, pedindo, implorando os favores de Deus, mas nunca devemos nos esquecer de pararmos para proclamarmos que a operação que aconteceu foi porque Ele se interviu na nossa história. E mais que isto, assim como os discípulos reunidos o adoraram, nós também não podemos deixar de apresentar culto ao Senhor, de celebrarmos a vitória, de glorificarmos o nome dEle, porque se conseguimos nos sair daquela situação perigosa, difícil, foi porque Ele nos ajudou. E se Ele nos ajudou, Ele, como nosso Deus, merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos e minhas irmãs, que lições nós extraímos desta passagem bíblica, desta experiência dos apóstolos com Jesus? Conheci alguns pensamentos do bispo anglicano John Charles Riley, ele que escreveu comentários sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. E comentando este texto, ele nos brindou aqui com algumas frases que eu gostaria de usar, concluindo a nossa reflexão desta noite. Leiam comigo. Disse ele: como os discípulos, somos atirados de uma para outra parte pelas tempestades e não gozamos da presença visível do Senhor ou do nosso Senhor. Segundo o pensamento do bispo Charles, como os discípulos, havemos de ver ainda a nosso Senhor face a face, embora possa vir em tempo de grande dificuldade. O terceiro e último pensamento do bispo Riley é: como os discípulos, havemos de ver todas as coisas mudadas para melhor quando vier o nosso Mestre. Então não seremos mais o joguete das tempestades. Então há de haver grande bonança. Bendito seja o nome do Senhor. Concluímos esta mensagem com uma música chamada Minha Vida é do Mestre, e que Deus abençoe abundantemente o seu coração, a sua casa, a sua família. Amém. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh Lord, na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe
da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração. É do meu mestre, O meu caminho meu caminho é do mestre, minha esperança. minha esperança é teu mestre. Glória a Deus! Estamos abençoados, amém? Se você se sente abençoado, abençoada, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, escreva aí, aleluia, glória a Deus, amém? Porque nós estamos conectados. E nesse momento que estamos conectados, se você digita alguma coisa, se você glorifica a Deus, nós estamos fazendo isso juntos. Estamos adorando ao nosso Deus e na beleza da sua santidade. Que Deus te abençoe com uma semana de paz, com uma semana de cura, com uma semana de mais e mais da presença dEle. Que todos os seus problemas, todas as adversidades que você enfrentou na semana que acabou, que nesta semana, a partir de agora, o Senhor te dê forças para enfrentar os novos desafios que aparecerão, que vão surgir. Nós sabemos que vão. A palavra de Deus declara que no mundo nós vamos ter aflição, mas também a palavra de Deus declara para que eu e você tenhamos ânimo. Então vamos ter ânimo, porque nós não estamos só e o nosso Deus nos garante a vitória, amém? Uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de cura para você, para a sua família e para todos na face da terra. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo permaneça em nossas vidas e caminhe conosco hoje e sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus. Receba o abraço da sua pastora. Além do muro que impede a visão a horizonte, cada passo faz chegar ao que é distante. Seja constante. Ei, é o sonho que nos faz movimentar. É na queda que aprendemos levantar. Na luta se pode conhecer a força que se tem e ver que é capaz de seguir em paz. Ei, quem sabe você pensa que está só. Um Deus que se aproximou de nós, Ele enviou Jesus, se fez companhia quando o horizonte não existia. É o sonho que nos faz movimentar.
na queda que aprendemos levantar. Na luta se pode conhecer a força que se tem e ver que é capaz de seguir em paz. Ei, quem sabe você pensa que está só. Um Deus que se aproximou de nós, Ele enviou Jesus, se fez companhia quando o horizonte não existia. Além do muro que impede a visão, há horizonte. Cada passo faz chegar ao que é distante. Seja constante.